e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Aleluia, glória, pode se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu ainda estou com a língua aqui coçando, pastor Rafael. Vou ter que fazer uma pergunta. Se você vê que Deus tem abençoado tantas pessoas nesse ministério, curado pessoas, ainda agora há pouco, conversando com a irmã Vilma, o irmão Idalino estava ali próximo, e ouviu comigo. Ela estava com um problema no coração, que era um tal de sopro, o sangue voltando, né? E o dia que ela pediu oração para a gente aqui, oramos com ela, voltou lá no médico, o médico falou assim, não tem mais nada aí não. Amém, amado? Veja só, não tem mais nada aí não, está curada para a glória de Deus, amém, amados? Aí eu pergunto para você que ainda não é dizimista na casa do Senhor, por quê? Você não confia na palavra? Você não confia no Senhor? Você não quer obedecer ao Senhor? Você não quer agradar ao Senhor? Você que não é dizimista ainda. Entenda uma coisa, tudo que você tem vem de Deus. E Deus pede para nós sermos fiéis nessa área também financeira. E se você for fiel, Ele vai ser fiel a você. Amém, amados? Glória a Deus. Eu acho que está muito alto o meu retorno. Então, por favor, pense nisso, queridos. Por que você não é dizimista? Porque você não confia no Senhor? Eu vou te lembrar uma palavra. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Noite de quinta-feira, noite de cura e libertação. Noite que eu creio que Deus vai alcançar você que está aqui, você que me assiste aí, em nome do Senhor Jesus. Amém, amado? Você crê nisso? Crê ou não crê? Aleluia. Tive notícias que lá no Aporé ontem foi bênção, né, missionária? Foi legal. Pastor Nil, tinha até pessoas de primeira vez lá ontem? Tinha pessoas de primeira vez lá ontem? Não. Era só o pessoal mesmo. Glória a Deus. Mas eu estou feliz, porque mesmo com um frio, a galera está aparecendo lá no Aporé, né, gente? Glória a Deus. Amém? O dia que você quiser fazer uma visita lá, fique à vontade. Amém, amados? E deixa eu já incrementar o assunto então. Tudo aquilo que nós investimos fora, abrindo igreja, comprando tudo que tem que comprar, sai daqui, dos dízimos e das ofertas. E ontem eu levei uma paulada. Terça-feira. Terça-feira eu levei uma paulada. Mais uma pancada no pé da orelha. O irmão falava assim para mim: você tem que cuidar mais de ti e da pastora Celina. Cuida mais de vocês, porque se você se doar 100% para a igreja, igual você está fazendo, uma hora você vai levar um pé no traseiro. As decepções vai te machucar, as ingratidão vai te machucar, e você vai ter desejo de abandonar a igreja. Eu falei, nossa, já passei até perto disso já. Já passei na beiradinha. Teve dia de eu pensar assim, eu acho que não está valendo a pena. E não estou querendo dizer que eu vou usar dinheiro da igreja para mim, para a pastora. Não, não é isso. Eu estou dizendo que eu recebi um tapa na nuca que quase me desmaiou. Invista mais na qualidade de vida de vocês, porque vocês dedicam muito tempo de vocês na igreja para as pessoas e ainda é mal compreendido. Falei, nossa, parece que está lá dentro da igreja por esses tempos, né? Mas é pessoas que têm experiência, qual nós estávamos também nos aconselhando, e a gente precisa realmente pensar um pouco mais na gente. Eu preciso pensar um pouco mais na pastora, porque tem dia que ela mesma fala assim para mim: Celino, para um pouco. Eu fiquei 15 dias, eu que sou bom, tranquilo, eu deito na minha cama, eu confio no Senhor. Estou desabafando aqui um negocinho para vocês. Mas eu fiquei 15 dias sem dormir direito, dormi na média de 3 horas por dia. Falei para você, dormi na média de 3 horas por dia. Por quê, pastor? Eu não sei, sabe,
aquela batalha interior, aquela coisa toda. Eu levantava, ia para a oração, ia para a meditação, voltava para a cama e não dormia. Eu levantava de novo e o pau quebrou, uns 15 dias. Mas tudo o que? Deus foi me dando algumas visões, algumas que nós comentamos aqui no meio de obreiros. Deus foi me dando algumas visões e aquilo foi me preocupando, me deixando aborrecido. E ainda preciso alinhar algumas coisas que não está totalmente alinhada no meio dos obreiros. Então, amados, são coisas que a gente recebe, pastor Rafael, que deixa a gente bravo, que deixa a gente irritado, que deixa a gente até preocupado a ponto de perder sono. Dormir 3 horas de sono por noite durante 15 dias, eu estava ficando abatido e cansado. Aí eu falei para o Senhor: Senhor, por favor, me dê o descanso. Aí, graças a Deus, até brinquei com a pastora no outro dia que eu falei com Deus. Fui dormir, era por volta de meia-noite, e acho que era meia-noite e meia, mais ou menos. Eu deitei. Ela falou assim: você está bem agora? Eu falei assim: parece que sim. O teste vai ser agora no sono. Vamos ver se eu durmo a noite inteira. Eu acordei, procurei o amor do lado, não achei. Falei: cadê? Olhei no banheiro, tudo apagado, por baixo da porta, né? Olhei, não tinha ninguém. Falei: acho que já está de pé, está orando, né? Deve estar orando, deve ser de 6 horas da manhã, sei lá, deve estar orando. Aí eu saí lá fora, dormi meia-noite. Era 8h40. Era 8h40 que eu olhei no relógio. Falei: ô glória, dormi a noite toda. Dormi às 8 horas de sono para a glória do Senhor. Amém, amados? Louvado seja Deus. Então são coisas que a gente passa, que você não precisa nem estar sabendo, e a gente está aqui desabafando. Mas abra sua Bíblia, por favor. Se você, lembre-se, gente, vai ter mudança na igreja. Eu vou tirar esse telão, hein? Vocês vão ter que aprender a carregar a Bíblia. Isaías 43. Por favor, lembre-se aí. Estou orando a Deus a respeito de nós não tirar as transmissão direta. Vamos ver se Deus concorda comigo. Se Ele não concordar, Ele vai falar não, e eu não tiro. Amém, amado? Mas eu estou com vontade de tirar as transmissões também, porque às vezes você que me vê aí na sua casa agora, você não vem para a igreja justamente por conta disso, porque você está acompanhando aí. Isso é bom, mas eu gostaria de ver você mais aqui na igreja. Amém? Estou orando a Deus a esse respeito. Amém, queridos? Mas aqui, na hora da palavra, eu acho que eu vou tirar. Nós só vamos usar um dia que for coisa muito de ensino, porque você precisa aprender a carregar a palavra de Deus junto com você. Amém, amados? E não ter vergonha de ter uma Bíblia. Não precisa comprar mochila para carregar a Bíblia, não. Mostra para todo mundo que você tem uma Bíblia. Comprar mochila para botar a Bíblia dentro para vir para a igreja. Não faz isso não. A não ser você de moto aí, né? Que não tem jeito, né, gente? Mas você que tem seu carro, vem para o carro, chega aqui, pega a sua Bíblia na mão com orgulho, fala assim: essa daqui é a palavra de Deus que mudou a minha história. Louvado seja Deus. Amém? Isaías 43, verso 11. Glória a Deus, aleluia. Almeida corrigida, por favor. Eu acredito que é corrigida essa. Revista e corrigida. Glória a Deus. Saulinho está ligeiro. Glória a Deus. Eu vou contar 3 e eu vou te dar a oportunidade para lermos esse versículo juntos aqui no telão. Amém, amado? Aqui no telão, para não ter variação de tradução. Amém? Pode ser, queridos? Olha para o telão então. No 3, a hora que eu terminar o 3, a gente lê respeitando vírgula. Amém? 1, 2, 3 e... Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém? Continue agora, pode continuar, a igreja vai acompanhando aqui. Eu anunciei, e eu salvei,
E eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, oh glória, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos na tua presença nessa noite de quinta-feira. Senhor, estamos aqui buscando a tua palavra e eu me alegro em ver o seu povo sentado aqui para ouvir e aprender. Ó Deus querido, que os olhos deles sejam abertos para ver, o ouvido abertos para ouvir a tua palavra e entender com o coração. Meu Pai querido, em nome de Jesus, que essa palavra seja ministrada também na direção do Teu Espírito, porque sem o Teu Espírito Santo, ó Deus, eu não conseguirei nada, sem o Teu Espírito Santo eu não vou dar conta de falar nada, por isso Espírito Santo, Tu és bem-vindo agora para me auxiliar nessa palavra, oh Espírito Santo também Tu és bem-vindo para ajudar a igreja a entender essa palavra, tudo eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, amém queridos? Digam graças a Deus, aleluia. Querido, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, porém, Ele rejeita um coração endurecido, amém amados? Eu vou falar de cura e libertação, vou falar de milagres com você, amém queridos? Deus rejeita um coração endurecido. E para a gente, pelo menos dar um panorama para você mais tranquilo, a gente precisa citar algumas coisas lá do Velho Testamento ainda, no tempo de Moisés, e depois de Moisés, até o tempo de Cristo. Claro que não dá para a gente fazer isso em detalhes. Mas quando nós olhamos para o povo de Israel, vemos que todo o sofrimento de Israel foi por conta da desobediência. Foi por conta de endurecerem o coração e não aplicarem nas suas vidas aquilo que aprendiam da lei ou até mesmo dos profetas. Não guardavam no coração, ouviam, mas não praticavam. E muitas vezes eles sofriam guerras, sofriam afrontas, eles sofriam invasões, muros quebrados, portões queimados, tudo por conta do quê? Da dureza de coração. E o Senhor Jesus vai usar essas mesmas palavras de Isaías 42, Ele vai dizer, olha, eles me ouvem com seus ouvidos, mas não entendem nada. Eles não se arrependem para vir a mim, para que eu os possa curar. Amém, amados? E muitos de nós estamos agora, talvez estamos num sentido contrário, que a gente até vem para a igreja, mas esperando um milagre de Deus. Estamos esperando somente o milagre do Senhor, mas não queremos nos submeter a uma obediência da sua palavra. E aí ocasiona o quê? Que muitos de nós viemos e vamos continuar a vir, o ano, um mês, o ano, outro ano, e aí vem o que? O desânimo. Sabe por quê? Porque a gente vem buscando e não recebe nada. Porque estamos cobiçosos, não em obedecer a palavra, mas em receber de Deus um milagre, ou receber de Deus uma porta escancarada para a prosperidade, ou receber de Deus alguma coisa física, material. Mas será que é só isso que Deus quer fazer? Ou será que isso é a prioridade de Deus em nossa vida? Não. Não é. Porque a prioridade de Deus na nossa vida é o quê? É conquistar o seu coração. Porque se Deus conquista o seu coração e você entende quem de fato é Deus, como está escrito logo no versículo 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então se eu entendo isso, logo eu começo a gerar em mim um sentimento de dependência. Porque eu não consigo salvar a mim mesmo. E nem sequer consigo curar a mim mesmo. Não, pastor, eu fiz um chá lá esses dias de gripe lá,
e eu tomei, ficou bacana. Eu usei o alecrim, eu usei não sei o que, a semente de coentro, bati tudo com azeite, e sei lá com o que você bateu, e ficou legal, fiquei bom da gripe. Mas quem criou o alecrim? Quem criou os produtos que servem para a nossa cura? Não foi Deus? Então, na realidade, você só usou o que Deus te deu. Então, quem te curou foi Deus. Sim ou não? Porque é impossível você, por sua própria inteligência, capacidade, ministrar uma cura para você mesmo. Porque tudo que ministramos para o nosso corpo, que é bom, veio das mãos de Deus. Amém, queridos? Por isso, depois que a gente vai vivendo, aprendendo, como foi citado aqui pelo pastor Rafael, a gente vai desenvolvendo uma certa sabedoria, um conhecimento, sabe, uma consciência mais ativa para as coisas que vêm da mão de Deus e não para aquilo que vem de laboratórios, falando de cura. A gente prefere tomar um chá, prefere comer alguma coisa mais saudável do que comer qualquer coisa ou tomar qualquer tipo de remédio. Porque a maioria, eles pode tirar uma dor, tira isso, mas eles têm sempre o efeito colateral, sim ou não? E podemos chamar de efeito colateral conhecer Jesus. Podemos chamar que vamos sofrer sim um efeito colateral entregando nossa vida a Jesus. Qual é o efeito colateral? O efeito colateral é que se você vir a Ele arrependido, Ele vai perdoar seus pecados. Mas Ele vai dizer, para você continuar perdoado, deixe tudo. Vai te doer pra caramba deixar tudo, ou não? Deixar tudo nem sempre é fácil. Mas a palavra é, deixe tudo. Tome a sua cruz todo dia, vem e siga-me. O efeito colateral de entregar sua vida para Jesus, vamos chamar assim. Mas é um efeito colateral maravilhoso. Por quê? Porque o que eu era de errado ou de doente, eu vou deixar de ser. Amém, queridos? Os vícios vão embora, tudo vai embora. Por quê? Porque não há outro Senhor. Aleluia, já tem outro texto aqui. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Renunciar não é fácil. Me lembro de um certo dia, meu filhão chegou em mim e falou, pai, eu vou para o inferno. Rafael, eu vou para o inferno, pai. É mesmo? Por quê? Não, porque o que está escrito aqui, não tem jeito, eu vou para o inferno. Eu não me lembro bem o que eu falei com ele naquele dia, mas foi algo que, mais ou menos, resumidamente foi, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. É impossível nós sermos fiéis a Deus, como foi Jesus, eu garanto para você, é impossível. Porque todo dia a gente tem uma falha, todo dia. Mas existe a lei, na minha visão, a lei da compensação. Aquilo que eu não posso ser e fazer, Jesus fez por mim. Amém, amado? Mas isso não me dá o direito de andar errado. Não me dá o direito de ser o que eu era antes, pecador. Andando em trevas, andando no pecado, cobiçando, prostituindo. Não me dá o direito. Por quê? Porque agora eu conheço a palavra. E eu sou obrigado, sim, se eu quiser ser salvo, a obedecer a palavra, renunciar a tudo. E dentro das minhas falhas, repito, eu creio na lei da compensação. Creio que quando eu não consigo ser 100% fiel, Jesus já foi por mim. Amém, meus amados? Agora, eu vou continuar me esforçando. E vou gritar, como foi louvado aqui hoje. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser
seu bom perfume. Que mais? O que mais? De em particular. Aleluia. Querido, não adianta eu levantar de manhã e não entrar na dependência de Deus. Não adianta, você não falou, mas não adianta eu entrar na presença de Deus também de qualquer jeito. O meu coração precisa estar quebrantado. Vamos aqui novamente. Eu anunciei, eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Eu reconheço, vou repetir, a bondade e a misericórdia de Deus, senão ninguém estaria aqui. Eu reconheço a bondade e a misericórdia de Deus. Mas escuta, eu preciso entender que para que essa misericórdia e bondade me alcance do jeito que eu quero, eu preciso me render a Ele, sem reservas. Amém? Romanos 9, versículo 6. Por favor, acompanhe. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são. Uau! 7. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Dá para pôr a mão na boca. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Vai. Isto é, não são os filhos da carne que são. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: lascou. Pode falar, lascou. Lascou, querido. Pronto. Não é só porque você está aqui, não falta os cultos, vem domingo, que você existe, está aí respirando, que muitos falam que é filho de Deus. Fala ou não fala? Mas não são. Oh meu Deus, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Esse é filho de Deus. Por que Deus não me cura? Você não é filho de Deus, coisa nenhuma. Você quer o que de Deus? Não somos filhos de Deus, vivemos num erro desgraçado. Não somos dizimistas, não somos fiéis à esposa, a esposo, não somos fiéis a nós mesmos, continuamos com muitos trejeitos e jeitos do antigo e antiga mulher. Então como é que Deus vai fazer em nós alguma coisa notória, para que as pessoas olhem para nós e falem assim: ali está a verdadeira testemunha de Deus, andando nas ruas de Cacilândia? Porque não somos filhos. Não somos filhos. Não somos filhos muitas das vezes, porque não são os da carne filhos de Deus. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes. Deixa eu ver o 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Glória a Deus. Agora aqui, queridos, preste atenção. Quando eu começo a ouvir a palavra, eu vou dizer algo que também ouvimos essa semana. Hoje é quinta, ainda já ouvimos isso. Pessoa veio aqui, foi até abençoada em partes, porque não abriu totalmente o coração. Deus conhece, sim ou não? Ficou bem uma semana, 15 dias, sumiu da igreja. Aí sabe o que ela fez? Essa pessoa estava muito mal, depressiva, não sei o quê. Foi para Jataí.
Aí chegou lá, fez uma cirurgia espiritual com o pai de santo. O coração dela estava em Deus? Não. Estava na cura que ela queria, sim ou não? E Deus, já sabendo o coração dela, o que ela era capaz de fazer, não a curou totalmente para causar nela uma dependência, para que ela continuasse vindo. Ela continuou vindo? Não! Procurou outros caminhos. E pode ser que eu estou falando aqui para pessoas que ainda têm costume de fazer o sinal da cruz. Eu tenho que ter cuidado agora, que um pastor lá no sul foi preso esses dias. Vagnão está sendo caçado agora. Você já viu? Porque pregou contra algumas coisas. Pregou a Bíblia. Vocês estão percebendo que a igreja já começou a ser perseguida ou não? Tem pessoas que ainda não acordou. Ah não, isso vai demorar a perseguição. Nós já estamos dentro dela, querido. Estou falando isso para vocês faz tempo. Estou falando para vocês faz tempo. Daqui a pouquinho a igreja vai ser arrebatada. E se você não for filho, tu fica. Ah não, mas depois na grande tribulação tem um jeitinho ainda. Tem não, irmão, tem não, esquece. As portas vão se fechar. Bom, eu quero cura. Mas querido, antes de você querer cura na sua alma, no seu físico, queira cura espiritual. Deseja acima de tudo as coisas espirituais. Porque com as coisas espirituais vêm também as físicas, materiais. Como assim, pastor? Porque se agora eu me torno, sou filho de Deus, então tudo que é do Pai é do Filho. Então se eu estou nele, ele está em mim, então acabou o problema. Amém, queridos? Eu vou andar em saúde, eu vou andar bem. Puxa vida. E mais uma vez essa semana, eu e a pastora recebemos algumas notícias esquisitas como essa, mas também recebemos alguns elogios, pastor Rafael. Puxa vida, vocês estão 44 anos de casado. Puxa vida, não parece que vocês têm toda a cidade? 8 netos e o bisneto chegando, a bisneta chegando. Puxa vida, que legal. Você casou nova, né, Rose? Já está vindo bisneta aí? Ainda não? Um dia eu fui brincar com essa mulher, levei o maior desacerto. Que eu falei assim, essa mulher aí deve ter uns 7 filhos. Aí você tem quanto? 10? Eu brinquei com ela, falei, não, pastor, é 10. Falei, Jesus amado. E olha para ela, vê se ela tem cara de mãe de 10. Está parecendo uma mocinha. Ah, agora você ficou contente, né, maridão? Sabe o que estuda aqui, gente? Sabe que eu gosto do estilo que Deus me dá? Para você não ficar tenso, mas para você entender que quando a gente está debaixo da potente mão de Deus, tudo é possível. Nós não estamos aqui brincando, querido, de ser pastor, e você não pode brincar de ser cristão. Ou pode? Não. Poxa vida, se eu estou entendendo aqui na palavra, quando Paulo está dizendo isso aqui, nem todos que são de Israel é israelita, nem todos que estão aqui dentro são descendentes ou são herdeiros da promessa. Por quê? Porque não querem aceitar o que foi mandado para eles. Quem foi mandado para eles? Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Então não é o que vem da carne. Jesus vai falar para Nicodemos: Nicodemos, ó cabeçudo. É bem assim: ó Nicodemos, seu cabeçudo, você é mestre da lei, não entende essas coisas, rapaz? Não estou entendendo. O que você está falando? Se você não nascer de novo, Nicodemo, você não pode herdar o reino de Deus. Porque os que herdam o reino de Deus não é por ser israelita, não é porque é filho de rei, não é porque é o sacerdote, sumo sacerdote, não. Os que herdam o reino de Deus é os que nascem de novo, aleluia, nascem da água e do Espírito. Louvado seja Deus.
você entenda o que eu estou falando. Porque Jesus vai dizer algo maravilhoso a respeito também de algo profético. E Paulo, melhor dizendo, é Paulo, ele vai dizer: se a raiz é santa, a árvore é, e os frutos também. Amém, amados? A nossa raiz, a raiz de Jessé, quem que é? Jesus, sim ou não? Brotou ou não brotou? Nasceu, ou glória. Então ela é perfeita. Porém, em outra parte ele vai dizer: se a cabeça está exaltada e santa, a igreja, que é o corpo, está junto com essa cabeça, não pode ser desvinculada. Aleluia. Escute, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele assentou à destra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que nós, nascidos de novo, sentamos com ele na sua glória. Louvado seja Deus. Ele não está dizendo que ainda vamos sentar, que ele está dizendo que já sentamos com ele na sua glória. Se a raiz é santa, todo o corpo é. Se a cabeça está exaltada, todo o corpo está. E se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Está aqui, ó. Acho que eu não vou tirar não, vou mudar de ideia, vou deixar esse negócio. Vou deixar o telão. Porque a gente vai citando Bíblia. O irmãozinho lá ficou bom agora. Ele falou para mim, falou: pastor, você não tem noção como que eu estou aprendendo de Bíblia depois que eu subi lá para cima. Rapaz do céu, eu fico conectado, acompanhando a sua palavra. Aquilo que você vai citando, eu vou lembrando e vou caçando, vou botando lá. Está aqui, obrigado, viu, Saulo? Quem pode aplaudir o Saulo, a vida dele? Dê glória a Deus pela vida dele, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Amém, amados? Agora, eu preciso entender, nós precisamos entender que temos que carregar em nós a glória de Deus. E carregar a glória de Deus não é para qualquer um. Ou é? É só para os nascidos de novo. Paulo vai dizer que carne e sangue não herdam o reino. E ele vai dizer, Jesus dizendo, que só pode adorar a Deus aqueles que adoram em espírito. E em? Pelo amor de Deus, então comece a entender. Ô Nicodemos, não é do teu jeito não. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode herdar o reino. Se você não nascer da água e do Espírito, como é que você vai ser adorador? Como te foi dito aqui hoje? Aprende até a cantar, mas se não é adorar. Arrumou os caminhos da igreja, decorou. Vem para a igreja, mas não veio para o culto. Não cultua, não se entrega, e depois sai reclamando que Deus não falou com ele, não fez milagre. Deus faz milagre. Querido, só para você ficar mais esclarecido, imagina, só imagina, tá, que aqui está Cristo e eu estou aqui. Eu não posso estar aqui, eu sou ramo. Olha lá, amém? Então eu estou grudado nele. E se eu estou grudado nele, oh aleluia, ele é Cristo, ele é a árvore principal, ele é a videira. E se eu estou nele, eu dou produtividade, eu estou produzindo o quê? A gratidão. Eu estou produzindo o quê? Adoração. Eu estou produzindo o quê? Testemunho na terra. Eu estou produzindo o quê? Curas e milagres para mim mesmo e para aqueles que me cercam, porque eu estou ligado nele. Oh glória! Meu Deus do céu! Cabeção, abre essa cabeça, pelo amor de Deus. Entenda
entenda que se estar em Cristo é ter tudo. Então decida, esteja nele, esteja nele. E você não vai precisar ficar tomando sangue na veia lá fora, porque o sangue de Cristo vai correr nela. Você não vai precisar de muita coisa da medicina, não, porque o seu doutor, como é que é? O seu Deus é doutor. Como é que é? Vai acontecer? Porque o seu Deus é? Mas ele é doutor ou ele é a videira? E aquele que está ligado na videira é como ele. Porém tem uns que ele já está passando, é o facão. Joga esse gás fora que isso aqui não presta. Joga esse gás fora, não presta para nada. Queima ele. Mas tem aqueles que ele só vem assim, ó, poda com cuidado. Vai dando as podadas e de repente floresce e frutifica o dobro. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Eu disse já para vocês, vou repetir, eu queria ser um pastor diferente, sabe? Pega aí, meu irmão, receba aí, meu irmão. Ó, o milagre chegando aí, pega, é o fogo, 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 fogo. Mas não dou conta, porque eu sei que isso é só barulho. Porque o conhecimento é que te liberta, o conhecimento é que te dá vida eterna, o conhecimento é que faz você crescer, o conhecimento na palavra é que traz a cura, é que traz a libertação. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Puxa vida, meu Deus do céu, será que é difícil a gente entender isso? Eu prefiro ser crente águia. Eu prefiro ser crente palmeira. Amém, amados? A águia voa acima das tempestades quando ela vem. Palmeira recebe toda a tempestade e o vento. Ela fica toda desfolhada, as folhas ficam tudo feia, quebra. Mas ela está lá ereta de pé. Daqui a pouquinho você vê os brotos novos saindo e ela florescendo de novo. Mas tem um segredo para a verdadeira palmeira, para ela produzir o fruto. Ela só abre a folha as flores de madrugada. Só abre as folhas que hora? E é interessante que é depois das 3 da manhã, entre 3 horas para frente. E quando o sol nasce, bate nela, e aí tudo que ela precisa do sol, para aquelas flores não cair sem fruto, não, o sol vem, bate nela, não sei como é que é o processo todo dessa natureza, mas ali ela frutifica, nasce lá no meio dela um carocinho, que é o seu coquinho, que é a sua castanha, não sei, e ali vai dar. Sabe por quê? Porque assim diz a palavra, que quando o sol da justiça brilha sobre nós, não só florescemos, mas também damos frutos para a glória dele. Oh, aleluia! O sol da justiça é Cristo. E eu preciso que você, não é eu não, na realidade, Deus precisa que você renuncie a si mesmo. Oh, põe ali rapidinho para mim Isaías 42:7, por favor. E se as primícias são santas, também a massa é. Você aprendeu isso? Os ramos, oh glória a Deus. 42:7. Para abrir os olhos dos cegos, foi que Jesus veio. Para tirar da prisão os presos. Não é cadeia fechada, não. Paulo diz que a gente era preso em nossos pecados, mortos em nossos delitos. Então Jesus veio para abrir nossos olhos, para enxergar isso e entender. Oh, aleluia, para nos tirar dessa prisão de Satanás. Amém, amados? Está entendendo isso aqui? E esse cárcere vai se abrir para você entender. Oh, glória a Deus, e ser livre em Cristo. Amém, amados? Bota mais o próximo aí. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de...
Bota mais um, deixa eu ver. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vô-las faço ouvir. A luz é Cristo, eu sou a luz do mundo. Amém, amado? Então Deus não vai dividir a glória dele com, nem o louvor dele com imagem de escultura. Amém, amados? Bom, eu disse que uma pessoa saiu daqui de Cacilândia e foi para Jataí, depois de ouvir a palavra. Para quem que ela quer dar glória? Aí vai falar assim: olha, eu fui lá e Deus usou a mão daquele médium e fez e aconteceu. Fala ou não fala? Foi Deus? Será que ele dá a glória dele para outro? Aí a gente passa, gente, não quero ofender ninguém. Aí a gente passa em lugares, principalmente lá em Rio Preto. Esse dia eu estava saindo do condomínio lá na casa do Tão, estava lá escrito assim, ó: obrigado, Santo Expedito, pela graça recebida. Não sei se chegou a ver essa faixa lá. Um monte. Obrigado, não sei a santa, não sei das quantas. Mas vem cá. Deus vai dar, ou melhor, ele vai dividir a vida dele com isso? Não. Vai ou não? Está escrito? Fala comigo, responda para mim. Está escrito? Volta lá no 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outra e não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Houve aqui uma interrogação. Por que você parou de ir lá na igreja? Uma pessoa aqui da igreja, também não vou dizer o nome. Por que você não foi mais lá na igreja? Você estava lá? Não, eu fui sim, é verdade. Estive lá. Praticamente uns 2 meses eu fui. E por que você não continuou? Ah, não. Pastor Celino, ele pega pesado. Nossa, pastor Celino pega pesado. Ele falou que se eu fornicar eu vou para o inferno. E eu não vou largar dos meus namorados ainda. Ô infeliz, e se morrer amanhã? Vai para o Irmão, só pegando por comparação. Se a família estiver me ouvindo, é só uma comparação, por favor, me perdoe. O Batata queria morrer de acidente? A família do Batata queria perder ele agora no acidente? Mas e o Batata? Espero que ele foi recebido na glória. Espero que ele foi recebido na glória, porque ele era crente. Amém, amados? Frequentava a igreja, glória a Deus, batizado. Espero que ele foi salvo. E o outro que estava do lado dele, se não se converteu e se morre aquele menino? Porque eu conheço um pouco do histórico do outro que estava do lado. A gente não pensa na morte. E quando ela chega, a gente se revolta. Quando ela chega na vida de alguém que a gente ama, a gente se revolta, sim ou não? Porque a gente não se prepara para morrer, e nem para perder alguém que vai morrer. Nós sabemos que todo mundo vai morrer, mas a gente não quer se preparar para isso. Mas escuta, nós só vai morrer o corpito, porque daqui a pouquinho nós vamos estar na glória com Jesus. Aleluia, nós vamos estar para sempre com o Senhor na glória. Aleluia, porque muitos que frequentam a igreja ainda confiam em outros deuses. Eu respondo de acordo com a Bíblia, porque estão com seus corações endurecidos. Porque muitos ainda não receberam a cura. Tipo de cura, pastor? A física, que são doenças, tal. A espiritual, que inclui libertação em geral. A emocional, que é a restauração do bem-estar, da seu psicológico. Eu falo muito disso aqui. Por que ainda não receberam? Porque o coração está endurecido. E muito endurecido. Para eu encerrar, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que vive do seu jeito.
esse entra. Oh, glória! Então não é do teu jeito. O irmão do teu lado fala assim: do teu jeito tu vai se lascar. Fala para ele: do teu jeito tu vai se lascar. Do teu jeito tu vai se lascar. Amém? Porque não adianta eu falar assim: Deus é meu pai, ai, o Senhor é meu Deus. Mentira, para de mentir. Se você não alinhou tua vida com Jesus ainda, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quem está falando isso? Ei, irmãos, fala assim: Jesus Cristo. Aleluia. É Ele que está falando. Amém, amados? Então fornicar é pecado, te traz doença, te traz maldição. Adultério então nem se fala. Idolatria é condenação. Me permite ler mais um versículo? Só mais um, por favor, só mais um. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui rapidinho. Verso 9 do capítulo 44 de Isaías. Irmão, pelo amor de Deus, irmã, pelo amor de Deus, isso aqui não é indireta. Isso aqui, na realidade, não está nem marcado aqui no meu esboçozinho. Todos os artífices que fabricam, tá? De imagem de escultura, são vaidade. Os que fabricam. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. Ou não presta para nada. E suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Verso 10. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, não presta para nada. Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. Em outras traduções, serão condenados. Se converta, amoleça esse coração, vem para Jesus de verdade, que você não vai ter mais. Escuta isso aqui, que isso aqui é para uma pessoa, não sei quem. Você não vai ter mais problema com respiração, asma. Deus vai curar teus pulmões. Vem para Jesus que você não vai sofrer mais essas infecções no seu corpo. Vem para Jesus que você não vai ter mais problema psicológico, emocional. Deus vai curar você. Fique de pé, por favor. Meu Deus. Meu Deus. Entenda isso, Deus quer curar a gente. Mas primeiro Ele quer curar o nosso coração, quebrantar o nosso coração para que voltemos para Ele, para que Ele possa fazer um milagre de verdade em nossa vida, para que Ele possa fazer um milagre real em nossa vida. Feche seus olhos agora, por favor. Eu quero que você se apresente para Ele. Fala: Senhor, eu quero me apresentar a Ti, pedir perdão dos meus pecados. Eu quero me apresentar a Ti, Senhor, pedir perdão de todos os meus pecados. Me perdoa, Senhor, porque hoje eu quero que o Senhor conquiste o meu coração. Fala para Ele. Fala para Ele: Senhor, eu quero abrir minha alma hoje para Ti. Entra em mim hoje, faça em mim uma mudança. Porque não são israelitas aqueles que são de Israel. Não é por hereditariedade. Não é porque nasceu num berço rico. Não é por dizer que tem fé. Não. Mas aqueles que são herdeiros são os que nascem de novo. São aqueles que nascem de novo. Esses são herdeiros de todo milagre. São herdeiros de todas as promessas de cura, de libertação. São herdeiros de toda promessa de prosperidade.
são herdeiros de toda promessa de paz e de alegria, porque Ele dá a paz que o mundo não tem. Ele dá para todos nós, os que cremos e obedecemos, a paz que o mundo não pode nos dar. Então vem para Jesus, aceite Jesus se você ainda não aceitou, reconcilia com Jesus se você está desviado, porque essa é a solução para todos os seus problemas, essa é a solução para toda a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Vem para Jesus sem demora, vem para Jesus sem demora. Senhor, eu invoco o teu nome aqui. Jesus querido, eu invoco o teu nome aqui e o teu sangue também, para que todas essas pessoas que entraram aqui presas em pecados, presas em tradições, presas em religiões, presas em enfermidades, presas em desânimos, presas em depressão, ansiedade, presas, eu determino agora e ordeno, sejam libertas agora. O cárcere está se abrindo, a cadeia está se quebrando, os demônios estão indo embora, os demônios da dor, da enfermidade, em nome de Jesus, estão saindo agora para a glória de Deus. Estão saindo agora para a glória de Deus. Se você crê, receba teu milagre no seu corpo, na sua mente. Receba teu milagre agora, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, convença essa pessoa a perdoar e abrir o coração para receber também perdão. Que ela amoleça esse coração hoje pela tua presença, Espírito Santo, e o Senhor Jesus possa encontrar nesse coração uma morada. Em nome de Jesus, eu declaro para a tua glória, Jesus, que essas pessoas estão sendo curadas agora, em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Adore o Senhor nesse Se minuto. o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh meu Deus, tu és o nosso tudo. Tira tua mão e traz a dor pra respirar e me faz andar sobre as águas. Meu Deus, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 oh glória, aleluia, oh aleluia, meu Deus, é incrível o que eu vou perguntar aqui agora. Mas eu quero perguntar: tem alguém nessa noite que gostaria de vir aqui à frente? Escute, não vai depender de mim, vai depender do seu coração, e colocar a mão nesse altar e falar assim para Deus: Senhor, eu entrego tudo aqui, eu entrego aqui a minha vida, até mesmo meus pecados, minhas fraquezas. Eu quero botar minha mão no altar e quero entregar tudo ao Senhor. Meu tempo já deu 6 minutos a mais, mas eu sinto no meu espírito de fazer isso. Talvez você já é batizado, mas alguma coisa não está legal.
Eu quero fazer esse desafio. Você vir aqui à frente e colocar a mão no altar. E você mesmo vai dizer: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti. Oh, glória a Deus. Está vindo a primeira pessoa. Pode vir. Tem pessoas que não vêm, sabe por quê? Que eles ficam acanhados. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Não importa. O que importa é o que você está precisando. E Deus, Ele promete. Aleluia. Um renovo, uma restauração aqui nessa noite. Talvez é preciso se arrepender. Talvez é preciso pedir perdão. Talvez é preciso se reconciliar com Deus aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Vai falando com Deus, você que está com a mão aí. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Traz restauração, traz restauração, renovação, arrependimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca no profundo da alma, em nome de Jesus, para a tua glória, em nome de Jesus. Meu pecado castigado em Jesus. Meu Deus! Foi ali pela fé que pode os voltar, se olhos você terminou, pode voltar. agora A senhora fica aqui. alegro em sua luz. Oh, se você terminou, pode ir voltando. Aleluia. Alaxaralamassore, cantaramassere, cantaramanai. Aleluia. Essa mulher veio aqui hoje. A Rosa insistiu para ela vir, não foi? Você foi usada por Deus para arrastá-la aqui hoje, praticamente arrastá-la. Porque essa madrugada ela ia infartar dormindo. Essa madrugada ela ia infartar dormindo. Iam encontrar ela gelada, morta. Escuta. O que digo, digo pelo Espírito, crê se você quiser. Estenda a mão para cá. Deus, obrigado pela vida que o Senhor está acrescentando a ela, para que ela entenda, oh meu Deus querido, a necessidade de ser tua inteiramente. Meu Deus, eu ministro agora cura, eu ministro libertação, eu ministro sobre ela restauração espiritual, em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia. Se você puder levantar, levante, que eu quero que a pastora te dê um abraço. Dá um abraço aí, pastor. Ele
vejo a obra de Deus se fazendo nesse lugar. Eu vejo a vontade de Deus se cumprindo nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Volta para Jesus hoje. Não espera para amanhã não. Nós vamos encerrar depois. Se ela quiser reconciliar ou aceitar, não sei a condição dela, a gente vai orar por ela para a glória do Senhor Jesus. Amém. Não sei se você vai dar conta de pegar isso, só para a gente encerrar. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, sobre abrigo no deserto. Pega no seu tom, pega no seu tom, vamos ver, pega no seu tom. Você pega ele em qual tom? Lá maior? Aleluia. Aleluia, nós já estamos indo embora. Ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol, um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Deixa Ele te usar. Deixa Deus te usar ao sair daqui. Seja uma testemunha dele lá fora, no trabalho, aonde você estiver, aonde você for e onde você estiver. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu despeço a tua igreja debaixo da tua graça, debaixo da tua unção. Uma cura e libertação aconteceu aqui hoje, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém? 1, 2, 3 e...